convivência familiar e de igreja também. Tem alguns valores dessa convivência que precisam ser resgatados, reativados, reavivados. Glória a Deus. Uma coisa é certa: a proporção que o homem se afasta de Deus, a proporção que o homem perde o seu referencial com Deus, sabe o que acontece com este homem? Com essa mulher? Ele vai entrando numa crise chamada inversão de valores. Irmão, o que é isso? Inversão de valores. Ou seja, aquilo que é valorizado perante Deus, o homem não valoriza. O homem começa a valorizar os seus próprios valores. Parece uma xerox da sociedade de hoje. Eu vou ler um dos ais que o profeta Isaías vai falar em Isaías capítulo 5, versículo de número 20. Acompanhe comigo. Quer dizer, se o menino aqui está na agulha aqui, né, o nosso irmão. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Se é esse versículo mesmo que eu estou. Ai, olha a inversão de valores aqui. Ai daqueles dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz. Não sei se é a mesma versão, né? E da escuridade, e da luz faz escuridade. Olha outra coisa: fazem do amargo doce e do doce amargo. Essa é uma inversão de valores. O profeta está profetizando na época, antes de Cristo, que os homens da sua época estavam supervalorizando as coisas dos homens em desvalorização do reino de Deus. Preste atenção. O versículo vai dizer que o certo na visão dos homens é errado, e o errado dos homens é que é o certo. Não sei se você entendeu essa. É o que nós estamos vendo hoje, né? É uma inversão de valores. Ele diz que os homens, Paulo vai dizer, trocaram a verdade de Deus em mentira. Amaram, louvaram, adoraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então veja aí que os homens valorizam as coisas. Eu posso dizer, Miqueias, glória a Deus. Acho que quando eu estou conversando com alguém, não sei porquê. É a nossa revista da escola dominical, viu, Miqueias? É que valorizando, né, dando prioridade aos valores do reino de Deus. Jesus vai traçar um sermão chamado, como é o nome do sermão? Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateus. E ele vai mostrar que Jesus vai fazer assim ele vai dizer, olha, assim os homens dizem, assim os homens afirmam, assim e assim os homens acreditam. Mas em verdade eu vos digo, os homens disseram isso, mas eu, porém, eu vos digo. Os homens disseram que você tem que amar o seu inimigo, mas eu digo totalmente diferente: amai aquele que vos aborrecem, orai por aqueles que vos perseguem. Glória a Deus. Tratai bem aqueles que vos tratam mal. Da maneira como vocês querem serem tratados, comece com você tratando. Trate você. Esse é o lema do sermão. Ele é um contraponto aos valores deste mundo. Glória a Deus. Irmãos, esses valores mundanos aí, os valores de Deus é como se você estivesse remando contra a maré. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Bem, irmão, mas vamos para a mensagem, né? Isso aqui é uma mensagem, uma parábola. O que me chama a atenção nessa parábola, glória a Deus, é o seguinte: a semana sexta-feira passada, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Perder dinheiro dentro de casa. Ou, às vezes está dentro de um livro. Oh, meu Deus do céu. E você, meu Deus, onde é que está esse dinheiro que eu botei? Tem situações que você não está nem se lembrando mais. Você já procurou, já não encontrou. De repente você acha. Oh, Jesus, é uma providência de Deus. Estava precisando agora desse dinheiro. É a verdade. Mas o caso dessa mulher, interessante, que quando você perde algo, algum valor que você perde, é o caso aqui nós vamos tratar sobre essa questão de você ter a sensibilidade da perca dos valores. Eu estou falando aqui do lado espiritual da mensagem, porque o texto vai dizer, Jesus disse, uma mulher que tendo 10 dracmas, perde uma dracma. Ela sentiu a falta do valor perdido. Isso aqui para nós, irmãos, é quando nós aceitamos a Jesus, estamos caminhando dentro desse propósito com Deus, e muitas vezes o tempo vai passando e a gente vai perdendo aqueles valores que Deus estabeleceu para nós, que nós já valorizamos, já adequamos a nossa vida, mas com o passar dos anos, esses valores vão se perdendo. Mas o interessante é que você não pode negligenciar. Note que a mulher teve aquela sensibilidade da perca do valor perdido. Glória a Deus. Aparentemente era uma quantidade irrisória, como eu falei. Percentualmente correspondia a 10%. Ela podia se conformar. Não, já tenho 9, ou mais não, atrás não. Mas existem pequenos detalhes da nossa vida que nós não podemos negligenciar. Nós não podemos sermos insensíveis. Bem, você começou tão bem, irmão. Você era uma bênção. De repente você foi, sabe? A gente tem uma tendência de se modernizar. Se for do lado positivo, né? Mas se modernizar de forma doutrinária, teologicamente falando. Eu estava vendo uns pastores aí que foram pastores referenciais. Hoje, um deles vai para a mídia para falar mal dos defeitos do pessoal da igreja. E muitos crentes têm tomado esse referencial. Eu conheci um irmão lá no trabalho, que ele... Não, irmão, estou vendo aqui o fulano de tal. Eu disse, olha que esse homem aí, ele vai se afastar dos caminhos de Deus, rapaz. Não, rapaz, ele como é que é crânio na teologia. Eu disse, mas começa assim. Quando a pessoa se afasta da igreja, se isola do ministério e começa a se... As igrejas todas estão erradas, ele é o certo. Então, tenha cuidado. Pois não é que o irmão saiu da igreja evangélica, Assembleia de Deus, foi ser mormon. E o rapaz diz, irmão, ele está doido para conversar contigo, lá no depósito. Meu Deus do céu. Tanto que eu avisei a ele. Mas é isso aí. A pessoa vai perdendo aos poucos, sabe? Interessante que a perca não é assim repentina. Só foi 10%, só foi uma moeda. É um valorzinho irrisório. Mas são valores importantes que Deus dá valor. Os valores éticos, morais, espirituais, que aos poucos a pessoa vai perdendo. Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia para que nós não venhamos a perder. Se perdermos, eu tenho uma mensagem de Cristo para a igreja de Éfeso. De Cristo, lá do Apocalipse. O que foi que o Senhor disse para a igreja de Éfeso em Apocalipse? Capítulo 2, não lembro qual é o versículo. Só diz assim, lembra-te de onde caíste. Ou seja, ele está dizendo, onde foi que você começou a perder os valores? Ou seja, onde foi que você começou a deixar de orar? Quando foi que você deixou? Porque assim, tudo acontece. Quando a pessoa vai negligenciando a oração, vai negligenciando o culto da casa do Senhor, vai deixando alguns detalhes, aí
à proporção que ele vai se esvaziando do propósito de Deus, ele vai se enchendo de coisas que vai atrapalhando e embaraçando a caminhada dele com Deus. E aos poucos a pessoa vai se iludindo, ludibriando com os valores mundanos. E eu até falei, tem mais de 2 aí, né? Que estão aí, pastores, são até militantes políticos de uma ala ideológica, fervorosos. E teve um deles que disse que a Bíblia tem que ser tem que ser renovada. E outro que era da Assembleia de Deus, ele falou de um comportamento aí homoafetivo que ele se arrepende. Ele disse que isso é o certo. E isso é um pastor que está pregador, de repente eles se tornaram tão intelectuais que aqueles valores que eles eram bem simples, porque é bom, irmão, é que o crente não perca a simplicidade. Tem pessoas que estão na igreja, elas começam bem simples e é cheio do Espírito Santo, e Deus usa elas na simplicidade, mas elas se incham, elas começam a se orgulhar, elas perdem a simplicidade de ser discípulo, elas perdem a simplicidade de ser, como a irmã cantou, uma flecha nas mãos do valente. Glória a Deus. Quando você se achar alguém, Deus vai dizer que você não é ninguém, mas se você se humilhar diante dele, Deus vai fazer de você uma pessoa útil na obra dele. Glória a Deus. Meu irmão, vamos lá. Eu estou dando só esses exemplos aqui de pessoas que aparentemente estão à frente de rebanhos, mas que ao longo do tempo, teologicamente, doutrinariamente, foram se perdendo e foram abraçando e foram captando. Eu sempre prego isso, né? Porque esse é uma grande dificuldade, eu vou dizer, é o matadouro espiritual da igreja. É o matadouro espiritual. É quando a igreja deixa o primeiro amor, deixa as primeiras obras, deixa a oração, deixa a questão da evangelização para tratar só com questão social, para defender uma posição ideológica que é contra os princípios cristãos. Não sei se vocês entenderam. Glória a Deus. A pessoa começa a defender uma posição que é contra ele mesmo, que é contra os valores do reino a qual ele acredita. Parece ser uma contradição, mas você precisa rever os seus conceitos, observar bem direitinho. Eu preguei até uma vez, não acredite em tudo que se fala. Irmãos, eu vi isso aí ontem, ó. Eu nem ia falar, mas eu vou ter que falar, porque eu descobri o que é fake news. Porque foi tanta notícia falsa sobre um acontecimento aí, uma tragédia. Hoje, depois que eu vim ver a outra realidade, está vendo que até a imprensa, né, publicou um acontecimento que não foi verdade sobre o fato. Então a gente tem que ter cuidado. Nem tudo que se publica, nem tudo que se noticia, não acredite. Glória a Deus. Você tem que ter um pé na frente e outro atrás, tá certo? Não sei se vocês estão entendendo. Mas a questão é que nós precisamos voltar aos valores espirituais que muitas vezes negligenciamos. Por exemplo, uma das primeiras coisas que o crente começa a negligenciar, como eu falei, a questão da sua devoção, da sua intimidade com Deus. Mas uma outra coisa muito importante é que a situação financeira é complicada, até eu falei aqui. Mas, irmãos, esse princípio de liberalidade, ele começa a ser esquecido. Princípio de liberalidade, o que é isso, irmão? É essa questão de você se tornar uma pessoa contribuinte da obra da igreja do Senhor, e ser um dizimista fiel. E a aplicação é bem interessante, né? Nós começamos a perder esses 10%, e a gente quer auto-administrá-lo. Mas esta é uma mensagem para mim e para você, para que nós possamos rever os nossos conceitos
rever o que nós se perdemos ao longo da caminhada. E nós precisamos fazer como esta parábola. Ela vai ensinar que esta mulher, ela perdeu um valor aparentemente irrisório. Mas Jesus pergunta, a mulher tendo 10 dracmas, e ela sentiu a falta de uma, quais são esses valores que aparentemente são perdidos na caminhada do crente em Jesus? Você sabe? Glória a Deus. Eu me relacionei a alguns. Por exemplo, eu estava pregando para o irmão essa semana, e eu pregando assim, dando uma palavra, mas assim, eu achei muito interessante, porque o cristão, ele tem irmãos, é interessante você gostar de igreja, né? Eu sei que tem muitos irmãos que vão para as redes sociais, assim, pregar contra a igreja. Irmãos, só o que tem, viu? E eles são aquele adeptos de um movimento chamado, aquele pessoal que não frequenta a igreja, como é o nome que se dá? É os desigrejados. Não, pastor, mas a tendência é a gente se tornar desigrejado. Realmente, vocês viram aí os irmãos da igreja, que faz parte de um grupo, né, que tem um local aí, um país, que eles querem coordenar tudo que a igreja diz, publica ou fala. Isso é um movimento ditatorial. Mas tivemos quase 2 anos com a igreja em casa. Eu até falei isso aí. Irmãos, eu na época, né? Eu sei que tem alguns irmãos que tiveram limitações, mas eu disse, ei, meu, quando os irmãos vêm para a igreja, vamos vir tudo empolgado, ó. Irmão, agora vamos vir tudo empolgado. Que nada. Eu disse que precisava foi rebocar alguns. Porque eles não estavam mais naquele versículo assim, não me alegrei mais quando me disseram, vamos para a igreja. Não estava mais se alegrando. Por que não está mais se alegrando? Por quê? Porque perdeu o valor motivacional de estar congregando na casa do Senhor. É preciso resgatar. Eu creio que os irmãos aqui gostam de vir para a igreja, mas esse é um valor que muitas vezes a gente vê as igrejas se tornando pessoas. Tem pessoas que congregam aqui, ali, além. Até o pastor Tom Zé disse, na terça, na doutrina do tempo central. Na quinta é a igreja do fogo do reteté. E no outro é o outro mistério, não sei de quê. Cada um tem uma prateleira do liquidificador e mistura. Mas é bom você ter convicções em Cristo, você crescer numa igreja local, você servir numa igreja local. É claro, se você for visitar, isso também é bom, glória a Deus. Mas essa questão de você valorizar a igreja que você está local, que você quer congregar, que você quer participar, que você quer se envolver, que você quer cooperar, que você quer deixar Deus usar você nos dons e nos talentos que Deus distribuiu a cada um de vocês. Diga amém. Glória a Deus. Integrando-se à comunhão é outro valor. Faz parte a integração dessa comunhão da igreja. Eu citei o Salmo 122, né? Como é que diz o Salmo 122, versículo 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Outro valor que precisamos nunca perder: envolvimento, integração da comunhão. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave, versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Glória a Deus. Meus irmãos, e nós pertencemos nós somos, vamos dizer assim, esse negócio de geração, né? O pessoal sempre coloca, a minha geração é maior do que a geração. Sempre tem essa rivalidade das gerações, né? Não é assim? Diz que a geração anterior era a geração mais, o pessoal mais aguerrido. A geração de hoje, o pessoal diz que é uma geração, mas a gente não vai estar aqui falando sobre isso. Nós estamos falando da geração eleita, a geração de Jesus, que Jesus escolheu para ser sua igreja. A geração eleita, ela tem a responsabilidade de conservar os valores éticos que formam em cada pessoa o caráter de Cristo, ou seja, a maturidade cristã. Então, essa geração
que é apenas superficial, que vai para a igreja como um clube, como oba-oba, mas que não se firma, que não se fortalece, que não cria raízes, que não cria uma estrutura espiritual. É uma geração que qualquer abalo já está se desmoronando. Mas a geração eleita, que não perde o valor de exatamente isso, conservar. Irmãos, a geração eleita, ela conserva os valores éticos. Tem uma palavra bíblica, não sei se vocês lembram, presta atenção, que essa palavra, muita gente usa categoricamente: não remova os marcos que os seus pais plantaram. Essa palavra está falando sobre marcação de terreno, viu, Odaí? Marcar os terrenos, porque você sabe que quando nos lotes, a pessoa bota os lotes, os marcos, né? Mas tem gente que é sabido, remove os marcos, para aumentar sua parte. Então Deus estava falando isso em Provérbios. Mas a aplicação os marcos, são as referências. As pessoas têm uma tendência: não, mas irmão, nós não somos daquela geração atrasada, nós somos geração moderna. Meu irmão, os valores éticos do reino de Deus, eles não são da geração passada, da geração presente ou da geração futura. Os valores do reino de Deus, ele é da geração que se foi, da geração que é e da geração do futuro. Os valores do reino de Deus não é algo mutável, não. Não, é porque tem gente assim, eu vou para a igreja, mas a igreja tem que se amoldar à minha maneira de ser. Ei, irmão, é tu que tem que se amoldar. Começa comigo. Eu que tenho que me amoldar ao evangelho de Jesus. Você entende isso? Glória a Deus. Eu que tenho que deixar ser modelado pelos esses valores que devem ser conservados. Irmãos, que valores maravilhosos são esses, irmão? Essa questão, né, da receptividade, da amabilidade. Estava lendo essa semana sobre a questão da receptividade, que muitas vezes as pessoas, aqueles valores lá mundanos, né? Aqui é o seguinte, a patota aqui é só entre nós, ninguém entra aqui no grupo. Mas, irmão, na igreja de Jesus não tem a panelinha de Jesus, não. Assim, chegou uma pessoa, todos nós temos que ter aquela cordialidade de recepcionar, de dar a paz de Cristo, vamos vir para o culto tal, incentivar essa pessoa. Isso irmãos, são coisas tão importantes na convivência, né? Estou falando dos valores espirituais, né? Veja que os valores espirituais, os valores morais, os valores éticos e os valores dessa convivência, glória a Deus. Aqui, se for partir para o casamento, né? A familiar, são pessoas que estão na mesma casa, mas estão divididas. Esse é o comportamento, né, de valores mundanos, onde as pessoas estão juntas e separadas ao mesmo tempo. Mas os valores do reino é exatamente a gente compartilhar, a gente envolver, a gente integrar, a gente incentivar. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, para a gente finalizar essa mensagem com a graça de Deus, faltando poucos minutos, mas eu quero dizer para vocês, baseando aqui, né, na mensagem que foi lida, já citei alguns valores, que são muitos valores do reino de Deus. Leia o capítulo 5, 6, 7 de Mateus, você vai ver lá os valores estampados por Jesus acerca do reino de Deus. Mas veja bem, o que fazer então, pastor, para que eu possa, baseado nessa mensagem, o que fazer para restaurar os valores espirituais? Veja que os valores espirituais, os valores éticos e os valores da nossa convivência. Veja bem, uma coisa interessante que essa senhora fez. O que foi que ela fez? Nós falamos da sensibilidade, mas uma coisa interessante é o emprego. Ela empregou, veja, ela pegou uma candeia. Essa candeia a gente pode aplicar como a utilização, o emprego do padrão ético do evangelho. Glória a Deus. O padrão ético de Jesus. O padrão ético de Jesus é o seguinte: no mundão aí, o valorizado é o grandão.
No padrão do reino de Jesus, o servo é que é o maior de todos, glória a Deus. No padrão mundano, a vida com Deus parece ser uma loucura, né? Enquanto que a sabedoria do mundo é contemplada com muito valor. Mas uma sabedoria sem ética, uma sabedoria sem mudança. Mas a sabedoria divina, baseada no Evangelho, que transforma o homem velho numa nova criatura, que faz do homem e da mulher ser uma nova criatura. Irmãos, isso não é fácil, porque para a gente guardar esses valores do reino de Deus, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de ser santificado, de seguir a santificação progressiva, isso humanamente falando, irmãos, é muito difícil. Realmente, humanamente falando é difícil, mas com a graça de Deus, nós somos o que a palavra de Deus diz o que somos. Com o padrão bíblico da palavra de Deus, nós vamos se adequando. Glória a Deus. Jesus, eu preciso me converter cada dia. Como eu preguei até no domingo, né? Apóstolo Pedro andando com Jesus, mas não era convertido. Muitas vezes nós andamos com Jesus, mas precisamos se converter a algum valor da nossa vida que nós precisamos achar. Amém? Talvez esteja tudo bem. Na vida de Ezequias, o rei, ele fez uma grande mudança, mas em determinado momento foi forte. O profeta chegou para ele: você quer viver bem? Ele disse: comece arrumando a tua casa, profeta, o rei Ezequias. Mas a palavra não foi só assim não. Ele disse assim, irmã Léa: põe a tua casa em ordem. Você quer que eu fale a outra palavra que ele falou? Não, foi pesado. Põe a sua casa em ordem, porque se você assim o fizer, você vai morrer. Não, já estava determinado por Deus, certamente morrerás. Foi quando ele foi lá para o canto da parede, foi orar, foi clamar. Deus ainda deu 15 anos a mais. A ordem de Deus é para nós arrumar a casa. Veja, a mulher pegou a lâmpada, a luz do Evangelho, a luz da base, do referencial. A luz, ela foi fazer um movimento, uma limpeza. E além do rei Ezequias, eu lembrei-me também de um outro rei. Que interessante, Manassés foi gerado por Ezequias. Ezequias foi um rei piedoso, ele reformou, ele fez grandes obras, mas mesmo assim Deus chegou no momento que muitas vezes isso acontece. O Senhor diz: põe a tua casa em ordem, algumas coisas têm que ser acertado, o tempo, a prioridade é o meu reino. Você não pode ficar só nessa vida monótona, nessa vida negligente. Você tem que colocar as coisas no devido lugar, porque eu tenho uma obra na tua vida, glória a Deus. Mas Manassés aprontou com Deus, desmanchou a adoração, acabou com o culto, fechou o templo, ofereceu sacrifícios aos Baals. As pessoas deixam de vir à igreja, como Manassés, que era filho de crente, mas não era crente convertido. Sabe que Manassés se converteu lá na prisão, né? Ele orou a oração da restauração do pecador. Mas depois que Manassés morreu, vem Josias. Josias começa a colocar as coisas, o templo. E olha, irmãos, presta atenção. Eu sei que hoje os irmãos são modernos, né? Os irmãos que não trazem mais a Bíblia para vir para a igreja. Irmão, a Bíblia estava lá no templo. Não, irmão, pelo amor de Deus, não era essa Bíblia de papel aqui não, né? Estou falando só referencial, né, Júlio? Era o rolo. Estava perdido dentro do templo. Muitas vezes o rolo está perdido dentro da casa. A gente só pega ele para ir para a igreja. Meu Deus do céu. E a gente diz assim: eu não tenho tempo. Isso é para mim também. Mas eis que o sumo sacerdote vai varrer a casa, limpar, colocar tira a sujeira, tira isso aqui. Tinha vários ídolos misturados dentro do templo, era a imagem disso, daquilo. Mas eis que Ilquias encontra a Bíblia perdida dentro da casa de Deus. E ele leva o rolo para o rei Josias. Josias ouve a palavra e ele entra num arrependimento.
disse: nós vamos morrer. Mas ele se arrependeu. A palavra foi achada. E é exatamente isso. A luz da palavra. E houve, tem que ter um esforço, viu, irmãos? Glória a Deus. Uma outra coisa, eu coloquei pelo menos 3. É o emprego do padrão ético do evangelho baseado na palavra. Segundo, a limpeza da casa à luz do livro, que muitas vezes está perdido na vida do cristão. Mas o Senhor quer trazer à tona o livro. Todos os avivamentos, 1517, é quando a igreja entra na religiosidade e começa a acreditar mais na doutrina dos homens que na doutrina de Deus. Aí Deus levanta alguém para dizer: está na hora de voltar para valorizar a palavra. O culto, a palavra não era valorizada. Mas quando a palavra é valorizada, quando os crentes gostam da palavra, gostam da pregação, e a palavra, muitas vezes, diz assim: olha, irmão, é uma palavra que assim, é para se converter, é para se arrepender, é para nascer de novo, é para se santificar. Não é palavra só de triunfalismo, não. É palavra de peia. Mas peia não derruba nem mata. Peia é pai ama. E o pai que ama açoita o seu filho a que ele ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Achou o livro. A mulher está à procura da dracma, dos valores que foram perdidos. Até que enfim ela achou. Depois que ela usou uma outra coisa que eu vou dizer aqui, do versículo de número 8. O que foi, irmão Edivaldo? Buscar com diligência. Diligência no cuidado. A Bíblia diz: não sejais negligentes, mas sede no cuidado, sede fervorosos no Espírito. Romanos 12, 11. Está falando aqui de uma busca incessante até achar. Eu acho que ela removeu, viu? Às vezes as mulheres fazem uma mudança, né? De novo, mudou de novo. Porque às vezes quando muda um móvel, aí vai encontrar um bocado de sujeirinha ali. Aí encontra uma coisa que ela está perdida há não sei quanto tempo. Está lá, escondido. E essa mulher fez isso, porque a casa não tinha... aquelas casas um vão só assim, um corredor só. Não tinha entrada de luz. Palavra, limpeza, até com diligência. A diligência é outra questão para a restauração. Mas então, eu quero dizer para vocês que até que enfim o valor foi achado. E quando o valor é achado, o que você vai fazer quando você achar o valor? Aí você vai compartilhar da graça de Cristo Jesus. É quando o crente, ele se restaura, ele busca os valores de Deus. E quando aqueles valores ele encontra, ele tem que compartilhar para as pessoas. E é exatamente isso. O achar dessa dracma, Jesus vai falar: assim há uma alegria no céu, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Há uma alegria de Deus. Irmãos, quando a gente perde essa alegria, a gente precisa restaurar novamente. Como foi que Davi orou lá no Salmo 51? Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Então que Deus, em nome de Jesus, vamos fazer uma oração aqui nesta noite. Glória a Deus. Eu acho que a gente, vamos ficar de pé, meus irmãos. A gente faz igual o 1 Coríntios, né? Olha para dentro de si. Ó Senhor, o Senhor sabe de tudo. Se há algum caminho mal, o Senhor vai me limpando, vai me purificando. O Senhor vai fazendo aquela manutenção. Alguns lixos que vão se acumulando, o Senhor vai limpando, vai tirando. O teu sangue tem poder sobre a minha vida. Que eu possa nessa noite buscar a restauração de Deus na minha vida. E nós vamos orar. Quero orar pelo nosso irmão Odaí, que na data de ontem completou mais um ano de vida. Glória a Deus, né, Odaí? É bênção. Os irmãos desejam parabenizar o nosso amado irmão em Cristo, esse obreiro dedicado, com a família maravilhosa aí, na presença de Deus. Vamos desejar tudo de bom para ele, expressando
dizendo feliz aniversário. Deus abençoe Odair, com a bênção de Deus, o Senhor possa construir continuamente na sua vida o propósito dele, e você com a sua família sejam ricamente abençoados, tá certo? Vamos orar? Quem precisa de oração? Diz-me aqui também, né? Glória a Deus, né? Esta noite nós agradecemos os visitantes, dizendo que deixa eu me lembrar aqui, Júnior. Amanhã é o Miquel? Vai ter o GV aqui, é? Vai ser na praça da MRV, na praça onde era o presídio. E você vai levar todo esse pessoal aí? Muito bem. Vamos orar a Deus para Deus abençoar, né? Mas no sábado, irmã Priscila, 16 horas, culto do Ministério Infantil. É assim, 16 horas? Ok? Então, irmãos, vamos agradecer ao Senhor pelos irmãos que aqui estão. Então, quem precisa de oração? Glória a Deus. Ó Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muitas vezes nós somos negligentes, Senhor, na leitura da palavra. Temos negligenciado a oração. Negligenciamos às vezes, Senhor, este momento a sós com Deus. Mas o Senhor nos alerta nessa noite sobre o dever de nunca nós negligenciarmos o nosso chamado. Ó Senhor, em nome de Jesus, tua palavra diz, Senhor, que o homem julgue a si mesmo. Aleluia. E nós estamos como servos à disposição de Deus. Que o Senhor possa trabalhar na vida dos teus servos. O Senhor possa repreender todo o mal, Senhor. O Senhor venha ministrar uma bênção de restauração, de motivação verdadeira. Ó Senhor, nos dá a fome e a sede desta palavra. O Senhor nos ajuda a sermos a geração eleita, a conservarmos os valores de Deus, os valores do reino de Deus, os valores éticos, morais, a qual o Senhor estabelece na palavra, a qual o mundo tem um padrão diferente. O mundo valoriza os seus próprios padrões, mas nós temos que nos adequar aos padrões de Deus em nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço uma bênção pelo Odair, que na data de ontem completou mais um ano de vida. Que o Senhor venha abençoar a vida desse irmão, da sua esposa que está aqui, a irmã Flávia, dos seus filhos. Que esse Senhor abençoe cada um, o seu trabalho, a sua caminhada, ó Deus, a sua saúde, em nome do teu filho amado Jesus. Eu te peço por cada um dos amados irmãos, ó Deus, pela nossa irmã que nos pede oração, ó Deus, pelos amados irmãos que estão, ó Senhor, nesse propósito com a causa, Senhor, causas que estão, ó Senhor, nas tuas mãos. Ó Deus, o homem muitas vezes não pode fazer, mas tudo é possível a ti. Tu és o que pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas nessa noite, Senhor, toca nos corações, restaura, reativa, revitaliza a nossa convivência familiar. Abençoa, Senhor, a nossa espiritualidade, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento. Ó Deus, em nome do teu filho amado, abençoa a igreja em Maraponga 2, a todos quantos nos ouvem e nos veem, que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando nessa hora, e que a presença de Cristo esteja aqui, Senhor, tocando nos corações. Nós oramos pela fé nessa noite, Pai, e que as bênçãos de Deus possam estar sobre a tua igreja. Nos leva em paz, nos guarda, nos livra, nos protege de todo o mal. Nos guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. A bênção de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e essa comunhão, este poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja, desde agora e para sempre. E todos nessa noite vão dizer amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos.